Como o ditado popular, cão é o melhor amigo do homem. Uma coisa é certa, um cão pode realmente ser tão leal e bondoso, se não mais, do que alguns seres humanos com os seus outros seres humanos, cuja única intenção é se aproveitar dos outros para o seu próprio bem. E isso tudo está registrado segundo a Bíblia. Cães que nunca podem se fartar. Estes são os cães espirituais gananciosos, gulosos, profetizados pelo profeta Isaías. E por causa dessas pessoas, cães que podem ser um dos animais mais protetores, bondosos e amáveis, são considerados maus no mundo religioso. Bem-vindo a todos vocês e bem-vindos ao episódio 3 da segunda temporada do podcast A Verdade Inédita. Eu sou seu humilde apresentador, irmão Yuli Vilamin, e graças a Deus temos outra oportunidade para nos reunirmos e nos banquetearmos nas palavras de Deus. Vocês ouviram certo, irmãos e irmãs? Toda vez que Deus nos dá essa maravilhosa oportunidade, nós não somente pegamos alguns bocados ou punhados de coisas boas, mas nos banqueteamos com a verdade bíblica. E esta noite não é exceção. Com a ajuda de Deus, nós vamos descobrir que há um cão na Bíblia digno do amor de nosso Senhor e sua compaixão. Um cão do qual todos podemos aprender algo. O Cristo disse a ela, um cão com grande fé. Então me deixe apresentar a vocês a nossa pessoa de recursos e assuntos bíblicos. Ele é o servo-geral dos membros da Igreja de Deus Internacional e o propagador da verdade, irmão Eli Soriano. Boa noite, irmão Eli. Boa noite, irmão Yuli. Boa noite a todos que estão assistindo ou ouvindo a nós neste momento. Nós somos gratos a Deus por outra oportunidade de servirmos aos nossos semelhantes em qualquer que seja a parte do mundo que possamos alcançar através desta tecnologia. Primeiramente, irmão Yuli, eu quero que você leia um versículo no livro de Eclesiastes que classifica todos os seres humanos como animais. Você sabia disso, irmão Yuli? Nem começou o programa direito e você já está me falando uma verdade inédita. É a primeira vez que eu ouço isso. Vamos ler no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 18. Disse eu no meu coração, isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como as feras, ou como os animais, né? Os filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como animais. Isso tem uma implicação negativa? Eu acho que não. A palavra traduzida, vejam que são em si mesmos como os animais, no hebraico, as escrituras hebraicas, vamos ver qual foi a palavra traduzida como animais. É a palavra hebraica 929, de uma raiz não utilizada que provavelmente significa um quadrúpede grande, o animal. Animal. Frequentemente, coletivamente, animal ou gado. Então, o significado da palavra behaimal é animal, né? Pode ser qualquer tipo de quadrúpede ou animal, né? A tradução diz ou animal, né? Veja, irmão Yuli, todos somos animais. Tá bom. Vamos ler no livro de Mateus 25, versículo 32. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Eles têm dois tipos. Dividido diante do trono de Deus, terá um lugar para as ovelhas à direita, e à esquerda um lugar para os cabritos. Não são ambos animais, irmão Yuli? Sim, ambos são animais, irmão Eli. Porém, em uma das versões, em Eclesiastes, a JFA Revista e Atualizada, em português, traduziu espiritualmente e literalmente correto. Vamos ver a JFA Revista e Atualizada. Eclesiastes capítulo 3, versículo 18, disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Animais, né? Os filhos dos homens. Então, veja, na ciência, somos considerados membros do reino animal. Você estudou isso, né? No ensino fundamental? Sim, irmão. Mas você nem tinha essa premonição, né? De que também é uma verdade bíblica. Mesmo antes da ciência descobrir e a raça humana ser considerada parte do reino animal, já estava escrito na Bíblia, quase 4.000 anos atrás. Mas acho que a única coisa que está errada quanto à ciência é que eles estão se baseando, dizendo que somos parte do reino animal por termos evoluído dos primatas. Não é isso. Isso é ciência tola, né? Nós não evoluímos dos primatas, dos macacos. Somente os seguidores de Charles Darwin dizem isso, que viemos dos chimpanzés, por exemplo. Se você quiser acreditar nisso, né? Mas, segundo a Bíblia, não fomos criados a partir dos primatas, mas Deus criou o homem a partir do pó da terra. E segundo a Bíblia, em 2:7 de Gênesis, Deus soprou nas narinas do homem o espírito da vida. E esse homem, esse Adão,
Adão se tornou uma alma vivente. Então não evoluímos dos animais, biblicamente falando. Mas a Bíblia nos diz que os filhos dos homens são como animais também. Como os animais, né? Mesmo antes disso ser considerado pela ciência. Eu queria que você leia uma informação científica, irmão Yuli. Pode ler, por favor? Você provavelmente sabe que a raça humana moderna pertence à espécie Homo sapiens. Por causa de suas características, ele é colocado no reino animal. E somos chamados de vertebrados por termos a coluna vertebral e por termos glândulas mamárias. E essa é a forma de alimentação. Somos considerados na classificação dos mamíferos. Então, não há muito grande diferença, né? Mas não no sentido de que evoluímos de chimpanzés, primatas. Isso é invenção, né, de Charles Darwin e dos seus seguidores, que eu nem quero chamá-los de cientistas, talvez, porque a verdadeira ciência não vai concordar com essa teoria da evolução de que viemos de animais. A verdadeira ciência não vai concordar, porque ao estudar nossos cromossomos, os cromossomos humanos, em toda célula de nosso corpo, temos 46 cromossomos em todas as células do corpo. Agora, 23 cromossomos vindos do pai e 23 cromossomos vindos da mãe. Chimpanzés, por exemplo, têm 48 cromossomos, enquanto os seres humanos têm 46 cromossomos. A única célula de nosso corpo que não tem 46 cromossomos é, no homem, se você for homem, um espermatozoide, né? Pois é um tipo de célula que só tem 23 cromossomos. E o óvulo feminino também só tem 23 cromossomos. É por isso que na relação sexual, combinando os cromossomos do espermatozoide com o óvulo, ao combiná-los, né, quando é fertilizado o óvulo por um espermatozoide, haverão então 46 cromossomos, como todas as outras células do corpo humano. E essa célula de 46 cromossomos é uma célula viva que então vai se desenvolver através da divisão celular em um feto, um embrião, um feto e depois se tornar um bebê no ventre materno. Então ter 46 cromossomos, com Yuli, nos dá a impressão de que não viemos dos primatas, porque primatas têm 48 cromossomos, enquanto seres humanos têm 46 cromossomos. E nós temos, então, essas duas diferenças cromossômicas dos primatas, né? Entre o reino animal, os seres humanos e primatas têm essa diferença de 2 cromossomos por célula. Imagine, irmão Yuli, que só essa diferença de 2 cromossomos já gera cerca de 80 milhões de nucleotídeos. Então, não pode ser dito que é por acaso que evoluímos de primatas, não. Essas duas diferenças cromossômicas resultam em 80 milhões de nucleotídeos diferentes na constituição física do corpo humano. Impossível, se você for considerar o número, 80 milhões de nucleotídeos é impossível considerando 80 milhões para comparar o ser humano com os primatas, com chimpanzés, por exemplo. Principalmente considerando que supostamente tenhamos vindo deles, como eles alegam, né? Como esses cientistas corrompidos, né? Estudando a verdadeira ciência vai nos provar que somos diferentes dos animais. Mas biblicamente e cientificamente somos classificados como animais, pois pertencemos ao mesmo reino, o Phylum Chordata. Os seres humanos e outros animais são classificados assim porque somos vertebrados, né? Porque temos coluna vertebral e também estamos na classificação dos animais como mamíferos. Mamíferos são animais que são amamentados, né? Têm glândulas mamárias. Mas, em geral, também somos animais, segundo a Bíblia, como feras, né? Podemos chamar feras, né? Porque tem animais que são feras, mas existem animais que não são considerados feras, como os animais domésticos, segundo a Bíblia, né? Como, por exemplo, ovelha, cabritos e cães. Cão não é uma fera, irmão Hélio? Talvez você possa colocar no meio, né? Se você quer considerar, porque nós não somos cientistas, né? Mas vamos reservar isso para outros minutos, né? Próximos minutos de nossa explicação. Então, nós consideramos e descobrimos agora que é realmente a primeira vez que você ouviu que nós podemos ser considerados animais, biblicamente? Sim, irmão Hélio, definitivamente é a primeira vez que eu vi isso. Porque o que acontece conosco acontece também com os animais. E essa é a razão dada pelo homem mais sábio
que já viveu sobre a terra. 3:18, né? Vamos ler outra vez e depois vamos continuar para o 19. Na JFA Revista e Atualizada, Eclesiastes 3:18. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Versículo 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Você percebeu isso, irmão Yuli? Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, quando se trata de nossa expectativa de vida, né, irmão Yuli? Todos morrem, diz a Bíblia. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Tudo que é físico é vão, é vaidade. Você não tem vantagem nessa questão. Mas tem uma vantagem, espiritualmente falando. Falando sobre o que é físico, somos como os animais, né? Mas nós temos uma vantagem, que nós fomos criados por Deus, mais prudentes, mais sábios que os animais. Porque Deus nos deu entendimento. Animais não têm esse entendimento dos homens, né? Eles têm um pouco de entendimento, mas o entendimento que Deus deu aos seres humanos não é dado aos animais. Vamos ler em 1 João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. A nossa capacidade como seres humanos, por causa do entendimento que nos foi dado por Deus, nós podemos conhecer ou reconhecer o que é verdadeiro. Nós temos conhecimento mais do que os animais, porque nós temos o poder de saber o que é verdadeiro, o que é verdade. Eu me lembro num versículo no livro de Jó que nos dá vantagem na maneira intelectual e espiritual. Nós estamos falando do que é físico, né? Como eu disse, fisicamente falamos, somos todos como animais, né? Eles morrem, nós morremos, eles adoecem, nós adoecemos, tudo. Eles têm desejo sexual, nós temos desejo sexual. Eles querem comer, nós também queremos comer. Eles querem descansar, nós também queremos descansar. Quase todas as coisas que acontecem a um homem acontecem a um animal, fisicamente falando. Mas vamos ler uma outra vantagem dos seres humanos que não é físico. Em Jó 35, versículo 11, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu. Amém. Agora você percebe, irmão Yuli, a nossa vantagem, nosso entendimento, nosso cérebro, nossa capacidade de reconhecer a verdade, nosso raciocínio, né, nos dá vantagens sobre os animais. E isso é provado, irmão Yuli, por um outro fato na Bíblia. Você quer saber? Claro, irmão Eli. Vamos ler em Tiago, capítulo 3, versículo 7. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Como você pode domar alguém ou algo, né? Se você tivesse a mesma capacidade de raciocínio, né? Mesmo entendimento, a mesma sabedoria, o mesmo discernimento. Então, a prova de que somos superiores aos animais é que toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Até mesmo tubarões eles conseguem domar, até mesmo leões, até mesmo pássaros eles podem domar. E isso prova que nós temos poder sobre os animais, que foi dado por Deus aos seres humanos. Vamos ler em Gênesis, Deus ao falar com Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Versículo 2. Terão medo e pavor de vós todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. E é isso que eu quero compartilhar com os nossos amigos, né? Que Deus garantiu a Noé que terão medo e pavor de vós todo animal da terra, quer seja voador, quer seja no mar, quer seja na terra, se arrastando ou não, sobre toda ave do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Mas você não quer me perguntar por que tem pessoas sendo comidas por tubarões? Sim, irmão, por que é
isso. Sendo devorados por leões, sendo atacados por um pássaro, né? Vamos ler 9:1 de novo. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Noé, um homem com as bênçãos de Deus. Você tem interessado em saber por que Noé é abençoado por Deus? Tudo que concerne a Bíblia, nós estamos interessados, né? Vamos ler em Gênesis também, capítulo 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Amém. Então Noé é um outro tipo de ser humano. Ele era perfeito e andava com Deus. Ele cumpria todos os requisitos de Deus na vida. E a ele, Deus prometeu o medo e o pavor a vós, a todos os animais da terra. Veja, quando você é uma pessoa justa, mesmo os mais ferozes dos animais vão temer você. Eles terão medo de você, né? Você pode ver, por exemplo, cobras, serpentes. Quando você está andando, e se você é justo, até mesmo serpentes, até mesmo um leão, né? Noé esteve na arca por quase um ano, né? E com ele todos os animais selvagens. Algum animal o feriu? Ele? Não, eu não lembro de nada assim registrado na Bíblia. Porque é algo esperado, né? Porque Noé era um homem justo. E a promessa de Deus a ele de que o temor e o pavor deles, a vós e a seus filhos, a todo animal da terra, toda ave do céu, todo animal que se move sobre a terra e os peixes do mar nas suas mãos são entregues. Então, o poder está numa pessoa que é considerada por Deus justa. E nesse ponto, essa pessoa é classificada como tendo vantagem sobre os animais, por causa do raciocínio e da sabedoria. Se você for voltar ao livro de Jó, vamos ler outra vez, em 35, versículo 11 de Jó, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu. Então, aves são sábias, né? São criaturas muito sábias, as aves. Diferente da crença popular, né? Elas são bem sábias, muito sábias. Alguns dos pássaros até sabem imitar os sons, o falar dos homens, né? Já aconteceu de eu entrar na casa de um membro da igreja e eu entrar pelo portão, alguém me perguntou: você já comeu? Você já comeu? E eu respondi: ainda não, porque eu tinha acabado de chegar de viagem. Mas daí eu percebi que não tinha ninguém ali. Eu olhei ao redor e era um papagaio, né? Um pássaro que fala, né? Então eles são criaturas sábias. Mas segundo a Bíblia, Deus nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu. Essa é a nossa vantagem espiritualmente, conscientemente e falando além do físico, né? Mas fisicamente falando, somos bem parecidos aos outros animais. Agora, você não vai se surpreender mais se nós somos classificados como ovelhas ou cabritos. Não vai ser algo surpreendente também para você se alguma pessoa pode ser considerada como outros animais, né? Como porcos ou como cães, irmão Yuli. Como cães. Podemos ser classificados, um povo pode ser classificado como feras também, como vacas, bois, vários outros, né? Não é algo contraditório à ciência e à sabedoria de Deus na Bíblia. Agora vamos falar sobre cães, como animal e também como ser humano. Você está pronto, irmão Yuli? Sim, irmão Eli, estamos prontos. Vamos falar sobre cães. Cães são, como o ditado popular, cão é o melhor amigo do homem, né? É um ditado comum, né? De que o cão é o melhor amigo do homem. Até mesmo são considerados como membros da família por algumas pessoas, né? Imagine, irmão Yuli. Até mesmo são considerados membros da família. E alguns cães são até mais sortudos do que pessoas. Essa é uma injustiça que eu não concordo. Você não quer me perguntar e simpatizar comigo nesse sentimento? Eu discordo que cães sejam alimentados com carne de primeira quando existem pessoas comendo comida podre nas ruas. Tem pessoas que nem comem nada, né? Em diferentes partes do mundo. Mas tem cães, cachorros que comem mais do que os humanos em geral. Veja, até mesmo os cachorros do homem mais rico na Terra têm ar-condicionado, enquanto outras pessoas dormem nas ruas totalmente desprotegidas, passando frio. Quando fomos aos Estados Unidos, eu vi norte-americanos, que são chamados, né, de sem teto, são pessoas de rua, né? Mesmo no mais forte do inverno, estão nas ruas, né? Dormindo na rua. E eu fiquei pensando, como isso pode acontecer, né? Na nação mais poderosa na Terra, você pode encontrar pessoas que não têm teto, não têm abrigo. O que eles estão fazendo com os bilhões de dólares que gastam em exploração espacial? O que fez essas pessoas gastarem bilhões e deixarem o seu próprio
próprio povo, sua própria gente. Veja, eu não estou atacando, não estou politicando coisas. Eu somente estou procurando por resposta, né? Por que existem pessoas sendo negligenciadas por esses bilionários e pelos governos, enquanto animais são alimentados com comida, carne, que às vezes pessoas pobres não chegam a comer num dia, num ano, talvez durante a vida inteira delas. Essa é uma injustiça que está acontecendo na Terra. E eu só quero que os nossos ouvintes ouçam essa verdade, que isso é injusto, amar animais mais do que as pessoas. Talvez outros grupos religiosos não ensinem isso, mas eu proíbo os membros da Igreja de Deus de amar os animais mais do que as pessoas. Porque esse é o sentido e a ideia de nosso Senhor Jesus Cristo na Bíblia. Você não ama animais mais do que as pessoas. Você ama seus inimigos. Os ensinamentos do Evangelho é amar o seu inimigo. Amar o seu inimigo é fazer o bem àqueles que nos odeiam, né? Em 5:44 de Mateus, na JFA corrigida. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Vê? Somos seus inimigos, que são seres humanos. Nós temos essa obrigação, né? Porque é um mandamento e uma obrigação de nossa parte amar os nossos inimigos, de orar por eles. Mas eu vejo pessoas que amam seus cães mais do que amam as pessoas. Como é isso, né? Você não sente injustiça? Sim, é muito claro, irmão Yuli, que existe injustiça nisso. E isso não é contra os amantes dos animais ou aqueles defensores dos animais. Não somos contra eles. Somente somos contra a atitude de amar mais um animal do que um ser humano. Isso é verdade, irmão. Então eu não sou defensor de ser cruel com os animais. Mas você tem animais na sua fazenda, né, irmão? Sim, muitos, né? Quase todo tipo de animal que pode ser domesticado ou criado eu tenho na minha fazenda, tanto nas Filipinas quanto no Brasil, porque eu amo animais. Eles me dão o sentimento de ser responsável com, por exemplo, o momento que eles devem ser alimentados. Eu quero que sejam alimentados no tempo certo, né? Mas os animais que eu crio, nenhum deles vai passar fome a ponto de morrer. Mas ninguém pode dizer que você ama seus animais mais do que os semelhantes, nossos semelhantes, nosso próximo, né? Porque você tem várias obras de caridade para os nossos semelhantes e sempre tem ensinado os nossos membros no mundo inteiro a fazer obras de caridade nos seus países, onde quer que estejam, de maneira que ninguém pode dizer que você gastou seu dinheiro mais com os animais do que para as pessoas. Eu crio animais, né? Eu crio animais, irmão Yuli, para servir as pessoas. Isso é verdade, irmão. Eu não faço as pessoas servirem os animais, porque é a vontade de Deus na Bíblia. Agora, voltando àquela noção de que é injusto para mim que alguém ame seu cão mais do que os seus inimigos, é injusto amar os seus cães mais do que os seus inimigos. Isso é transgressão à lei de Deus, porque o que Deus diz é amai os vossos inimigos. É um mandamento. É um mandamento. Não existe mandamento na Bíblia, amai os vossos animais, os seus animais domésticos, os seus pets. Não, eu vou desafiar qualquer pastor, até mesmo aqueles pastores que dizem que quando você vai para o céu você pode levar o seu pet. Isso é estupidez, uma estupidez descarada, considerando os ensinamentos da Bíblia. E sinto muito dizer isso, mas realmente existem pessoas que falam que seus animais domésticos vão com eles. Eu não quero mencionar nomes nesse momento, mas eu só quero que as pessoas saibam a verdade. Mas existem líderes religiosos, líderes de milhões de pessoas que dizem: um dia nós vamos ter os nossos animais domésticos conosco no paraíso. Na verdade, eles podem vir e encontrar isso no Google, né? Pode encontrar a resposta, né? Se você quer saber quem é esse líder religioso que diz que os animais podem ir para o céu, que um dia nós veremos nossos animais domésticos na eternidade com Cristo. Imagine, né? Você pode pesquisar no Google aí e encontrar. Isso é estúpido, né? Ele é tão estúpido quanto esse ensinamento, né? Agora, eu não sou contra os animais. Uma pessoa justa não ama, mas cuida dos seus animais. Então, existe uma distinção em Provérbios 12:10. Vamos ler. O justo olha pela vida dos seus animais, porém as entranhas dos ímpios são cruéis. As entranhas dos ímpios são cruéis, né? Mas o justo olha pela vida dos seus animais. Quando você olha pela vida do seu animal, você vai tratar o seu animal, se ele estiver doente, vai dar a ele de comer no tempo certo. Veja,
alimentar também é necessário prudência, né? Você vê nosso aquário? Sim, mãe. Porque nossa amada criança alimentou demais o peixe, né? No dia seguinte, os peixes estavam flutuando, né? Por comer demais, acabaram falecendo. Então, se consideramos a vida dos nossos animais, nós não amamos eles, mas nós temos consideração por eles. Não vamos ser cruéis com eles. Mesmo que nós vamos utilizar para a nossa alimentação, você não vai abatê-los de maneira que os machuque demais ou os faça sofrer demais como outras pessoas que maltratam e ferem mesmo os animais muito, né? Eu acho que tem até uma lei e descobertas na ciência que maltratar os animais que você vai ter para alimentação, fazendo sofrer por muito tempo, o corpo deles acabam produzindo toxinas que não são vantajosas para o ser humano. Tem uma informação a respeito disso na Austrália, quando eles não concordaram com o direito de um certo grupo religioso. Pode pesquisar no Google também sobre isso. Tem pessoas que, por falta de entendimento na Bíblia, não podem ser tão bondosas quanto uma pessoa que conhece a Bíblia. Um justo olha pela vida dos seus animais, mas nós não amamos os nossos animais. Nós cuidamos deles, nós temos consideração por eles, cuidamos deles, mas amá-los, vamos reservar o nosso amor para os nossos inimigos. E se nós amamos os nossos inimigos, muito mais você vai amar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus irmãos, etc. Esta é a lógica do amar na Bíblia. É somente para seres humanos, para Deus e para os humanos. Como é dito em Mateus, qual é o primeiro mandamento? O Senhor Jesus Cristo respondeu: amar o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este, é: amai aos vossos próximos como a vós mesmos. Nós não podemos ler um versículo na Bíblia que nos diz: amem os seus animais. Você já ouviu isso, irmão Yuri? Não, irmão Heli, nunca ouvi. Porque amar significa um nível de estima muito alto, né, para alguém. Isso é um amor, né? E nós não usamos isto aos animais. Você sabe qual é a implicação disso, irmão Yuri? Qual, irmão Heli? Vai te salvar da idolatria. Como? Porque existem religiões que amam tanto seus animais que não somente amam seus animais, mas até adoram os animais. Você conhece pessoas de grupos religiosos, bilhões deles não comem vaca, porque eles têm como algo sagrado, adoram as vacas. Eles estão perdendo a maravilha do hambúrguer e da carne, né? Eles nunca comem carne, nunca comem vaca. Eles adoram, beijam. Imagine, eles tornam vacas como algo sagrado para eles, e tão sagrado que eles adoram, se prostram diante desses animais, dessas feras, como que nós podemos ver em outros grupos religiosos. Eu tenho pena dessas pessoas que não foram ensinadas a verdadeira sabedoria na Bíblia. Imagine adorar ratos, adorar vacas, adorar serpentes, se prostrar diante de elefantes e deixar que uma vaca pise em cima de você como forma de sacrifício. Eles vão se deitar nas ruas e deixar as vacas pisotearem eles, né, andarem por cima deles. E você pode até pesquisar no Google essa religião também, né? É algo desprezível, né? Você pode descobrir por si mesmo que religião é essa. Essa é religião animalística, né, Yuri? Agora, vamos ao nosso tópico, né? Os cães. Eles são animais. E a Bíblia nos diz que cães não são considerados animais muito bons, né? Se você for ler a Bíblia. Sim, irmão Hélio, por um longo tempo eu tenho entendido que cães carregam uma conotação negativa quando se fala biblicamente, irmão Hélio. E aprendi que esses cães são representações de pastores gulosos, que nunca podem se fartar, ou que não se satisfazem. Tudo que eles querem é se enriquecer à custa dos seus membros. Sim, vamos ler isso em Isaías 56, 10 e 11. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar. Deitados, sonham e gostam de dormir. Versículo 11. E estes cães são gulosos, nunca se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Agora, considerando a informação neste versículo, irmão Yuli, você acha cães bons? Não, irmão Yuli. Eles são animais desprezíveis, né? No sentido bíblico. Mas eu vou dizer, irmão Yuli, para reservar um pouco de bondade pelos cães. E é por isso que estou muito animado por este tópico, irmão Yuli. Eu vou ler outra vez, né, irmão Yuli? Leia comigo silenciosamente, mas eu vou ler para que se entenda o significado da profecia do profeta Isaías. Versículo 10. Todos os seus atalaias são
cegos, nada sabem. Vê isso, irmão Yuli? Todos são cães mudos, não podem ladrar. Bom, Yuli, essas pessoas mencionadas na profecia nem mesmo são dignos de serem cães, né? Porque eles não podem ladrar, né? Sim, porque a qualidade, talvez, principal de cães é que eles podem latir, né? Ladrar. Mas estes nem mesmo se qualificam como cão, né? Mas são cães, chamados por Deus cães mudos. Não podem ladrar e deitados. Imagine, eles amam dormir, gostam de dormir, deitados, sonham e gostam de dormir. Versículo 11, e estes cães são gulosos. Implicando que tem cães que não são gulosos. Você entendeu o meu ponto, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. É especificado, né? Eles são cães gulosos. Significa que você pode encontrar cães que não são gulosos. Sobre cães literais? Não, sim. Também tem cães gulosos ou lobos da família dos cães, mas tem cães que não são gulosos. Como o nosso animal doméstico, né? Animal de estimação em casa, não são tão gulosos. Mas esses cães nunca se podem fartar. Segundo a Bíblia, eles são pastores, líderes religiosos, que nada compreendem. Eles não conseguem entender a Bíblia, não conseguem compreender a palavra de Deus. Porque todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Estes são cães gulosos espirituais. Porque cães literais, irmão Eli, não importa quão famintos estejam, eles ainda se fartam, né? Sim, irmão Yuli. E eles vão deixar o resto da comida quando já estiverem cheios. Mas esses cães gulosos, que são pastores, né? São seres humanos, pastores, líderes religiosos, nunca se podem fartar. Nunca se fartarão do que, irmão Yuli? Vamos descobrir em 5:10 de Eclesiastes. Vamos ler. Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. Então essa é a questão que temos que entender, irmão Yuli. Quem ama o dinheiro, a prata, as riquezas, o ouro, quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro. Nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. Então esse é o segredo, né? Porque eles são cães gulosos, a palavra de Deus diz, nunca podem se fartar, porque estão sempre atrás de riqueza. Já viu o líder religioso ou pastor que disse, né? Não me dê mais o seu dízimo, já estou cheio, tenho muito dinheiro, nem tenho como gastar mais durante toda a minha vida. Já viu algum líder religioso, algum pregador assim, irmão Yuli? Não, nunca vi até agora, irmão Eli. O meu cachorro, por exemplo, às vezes ele é muito seletivo, né? Exigente, que não quer comer. Mas você já viu algum líder religioso que vai dizer, não me dê isso, não me dê mais, isso fica pra você? Bom, já vi, irmão Eli, você, né? Não, mas tirando eu, exceto eu, por hora, você já ouviu algum grupo religioso em que o líder religioso não quer pegar dinheiro das pessoas pobres, dos órfãos? O irmão Daniel? Então você, irmão Daniel, são os únicos que eu vi que realmente se afastam, literalmente não querem que se dê nada a vocês. Até mesmo em celebração de aniversário, de dia de batismo, tem muitas pessoas que querem dar presentes para você, para o irmão Daniel, que coincidentemente celebrou o seu aniversário espiritual ontem, e tenho certeza de que muitos dos nossos irmãos e irmãs queriam dar presentes, né? Mas conhecendo vocês, conhecendo você, conhecendo ele, vocês preferem que eles deem aos pobres ao invés de dar a vocês. Esse é o que eu testifiquei nestes 23 anos sendo membro da Igreja de Deus Internacional. Porque queremos mostrar aos nossos membros que não somos cães gulosos, né, irmão Yuli? Mas tem cães gulosos que nunca se podem fartar, nunca se satisfazem de riqueza. Imagine, né, irmão Yuli? Uma religião, uma igreja, né? Que tem bilhões nos bancos, que até mesmo cobram 400 pesos para uma pessoa pobre se batizar, né? Cobram pelo batismo. Pode imaginar isso? Que tem bilhões de dólares em mercado de ações. Imagine, nas Filipinas, as Filipinas é um país pobre, né? Mas uma das religiões nas Filipinas tem bilhões de dólares em reserva
roupas, em títulos, em ações, etc, etc. E ainda cobram 400 pesos pelo batismo, R$ 50. Como você vai classificar esses líderes religiosos? São cães gulosos, né? Brutais. Nunca se podem fartar, como diz a palavra de Deus. E é por isso que ser considerado um cão, ou chamado de cão na Bíblia, não é uma coisa boa, né? Mas eu quero corrigir essa impressão também, irmão Yuli, esta noite. Mas esses cães gulosos, esses talvez nem possam ser considerados cães, né? Porque eles não podem ladrar, nem latir, estão sempre dormindo, sonhando e gostam de dormir. Eles não são dignos da classificação de um cão. A única classificação que merecem é ser um lobo, um cão guloso, carnívoro, que comem outros animais, como lobos, né? Mas um cão domesticado, de estimação, é bem melhor que esses pastores, né, irmão? Sim, irmão Hélio. De fato, existem muitos incidentes registrados de um cão que protegeu, às vezes até salvou vidas de pessoas, né? Sim, sim, isso é muito verdade, irmão Yuri. Esses cães que são considerados o melhor amigo do homem, em algumas áreas da vida, podem ser considerados realmente um cão. Imagine um cão que puxa o seu dono, puxando e latindo sem parar para chamar a atenção de outra pessoa por causa do seu dono, por causa de um ataque do coração, por exemplo, uma parada cardíaca que aconteceu ao seu dono, né? Então estes cães, eles se importam, né? Mas esses pastores não se importam. Não, eles se importam, né? Mas com o seu dinheiro, seus dízimos, suas ofertas, esses são cães gulosos que nunca se podem fartar, como diz a palavra de Deus. Mas vamos descobrir alguns cães que não são cães gulosos. Você já teve essa ideia de que tem cães que não são gulosos? Acho que tem uma leve intuição, irmão Eli. Vamos ler no livro de Mateus. Agora nós vamos para a nossa verdade inédita principal, né? Que declaramos. Em Mateus, capítulo 15, versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Versículo 23. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos rogavam-lhe dizendo: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Versículo 24. Respondeu-lhes ele: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Versículo 26. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Versículo 27. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Essa é a história, né, irmão Yuli? Eu só quero compartilhar com vocês a importância das declarações nesses versículos que você leu. Ela era uma mulher cananeia, um ser humano. Em outra versão do evangelho, essa mulher foi chamada de grega, uma mulher grega. Vamos ler em Marcos, capítulo 7, versículo 25. Porque logo, certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouvindo falar dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Versículo 26. Ora, a mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Versículo 27. Respondeu-lhes Jesus: Deixa que primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Versículo 28. Ela, porém, replicou e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Versículo 29. Então ele lhe disse: Por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Versículo 30. E voltando ela para casa, achou a menina deitada sobre a cama e que o demônio já havia saído. É isso, né? Aí está, irmão Yuli. Então agora sabemos que era uma mulher cananeia, uma mulher grega, de origem ciro-fenícia. Então ela não era do povo de Israel, né? Ela era grega, né? Não era israelita. Quero que você se lembre disso. Ela era grega, uma mulher de Canaã, ciro-fenícia por origem, considerada uma gentia, porque todas as nações fora da nação de Israel eram considerados gentios, aqueles que não eram israelitas, e gentios eram considerados como animais imundos naquela época.
Quer saber que tipo de animais eles eram? Sim, por favor, nos ilumine outra vez. Vamos ler no livro de Tito, capítulo 1. Sinto muito se eu ofender alguém, mas essa é a verdade, né? 1:12 de Tito. Um dentre eles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, glutões preguiçosos. Versículo 13. Esse testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Vê, né? Outras pessoas fora de Israel, da nação de Israel, como os cretenses, né? Creta era parte do Império Grego, né? Eles sempre mentirosos, bestas ruins, como leopardos, leões, lobos, né? Bestas, né? Feras. E glutões preguiçosos. O que isso significa, Moelle? Que são preguiçosos, né? Preguiçosos. E os cães, mencionando no livro de Isaías, são preguiçosos também. Eles dormem, sonham, gostam de dormir, não querem ladrar, nem proteger a casa. Então as pessoas realmente fora de Israel eram consideradas animais imundos. Veja, eles até eram proibidos por Deus para os israelitas, eles não podiam comer, isso porque eles eram considerados animais imundos, né? Eles não podiam comer cachorro, não podiam comer camelo, vários animais eram proibidos, apesar do fato de não poderem, eles eram inimigos, né? Inimigos de Israel para serem considerados animais imundos, né? Por isso aquela mulher, não sendo israelita, né? Você veja, essa mulher era considerada como uma mulher impura, eles a consideravam como uma mulher imunda, porque até mesmo os apóstolos queriam despedi-la, né, expulsá-la dali. Eu vou repetir. Em 15, em Mateus, versículo 22. Você leu o versículo, né? Vou ler outra vez, só para enfatizar para você algo muito importante nesses versículos. Eis que uma mulher cananeia, significando que nós lemos em Marcos, né, uma mulher grega, de origem cirofenícia, etc. Provinda daquela cercania, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoninhada. Então ela estava possuída por um demônio, né? O que é muito evidente até em nosso tempo, né? Tem pessoas que são possuídas por espíritos malignos. E aconteceu no tempo do Senhor Jesus Cristo. E a próxima coisa que podemos ler é: contudo, ele não lhe respondeu palavra. Então o Senhor Jesus Cristo não respondeu à mulher. Mesmo que a mulher estivesse gritando, clamando, mas o Senhor Jesus Cristo a ignorou? Não necessariamente ignorou, mas ele não lhe respondeu palavra. O Senhor Jesus Cristo sabia o que ia acontecer e o que estava acontecendo. Então o registro é que ele não respondeu àquela mulher, né? E seus discípulos vieram a ele, os seus discípulos rogavam-lhe dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Era como um tipo de situação escandalosa, né? Lembre-se, né, que todos os discípulos eram judeus, né? Eles sabiam que aquela mulher não era judia. Olhavam para ela como alguém insignificante, né? Como um animal imundo. Agora, o que aconteceu em seguida é que respondeu-lhes ele. Lembre-se, né? Ele não respondeu à mulher. Mas quando os discípulos, né, os apóstolos disseram: despede-a, porque vem gritando atrás de nós, né? Então ele imediatamente respondeu aos apóstolos, né? Você pode ver a situação? Sim, irmão. E daí ele disse aos apóstolos: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa foi a resposta dele aos apóstolos, que depois nós vamos esclarecer mais tarde. Continuando no versículo 25, então veio ela e adorando-o disse: Senhor, socorre-me. Porque ele não respondeu à mulher naquele primeiro momento. A mulher então se aproximou dele, aos pés dele, né? Adorando ele. Senhor, socorre-me. Ela foi persistente, né? Sim, persistente. Agora, o Senhor Jesus Cristo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Explicando que ele estava satisfazendo a noção dos apóstolos, né? Veja, irmão Yuli, com bastante atenção. Porque os apóstolos estavam considerando a mulher como um animal imundo, como um cão, né? Sim. O Senhor Jesus Cristo sabe em sua mente o que estava no coração dos apóstolos. Por isso eles pediram ao Senhor Jesus Cristo que despedisse, expulsasse aquela mulher, mandasse ela embora. Por isso que na frente deles, quando a mulher adorou aos pés do Senhor Jesus Cristo,
Cristo, ele respondeu: não é bom, não é adequado, não é certo tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Vê? Mas a mulher respondeu, ela disse: sim, Senhor, é verdade, eu concordo. Até mesmo uma mulher, né, tinha essa impressão nela de que ela é considerada como cachorro. Como a impressão dos apóstolos, a impressão deles era que ela era imunda, como um animal impuro. E o Senhor Jesus Cristo, satisfazendo o pensamento deles a respeito da mulher, disse a ela: não é bom, não é adequado, não é certo tomar o pão dos filhos, que são os israelitas, né, os filhos de Deus, e dar aos cachorrinhos, né, ou às outras nações. Eu devo primeiro alimentar, saciar o estômago, né, dos filhos, antes de dar algo do pão para os cães. Que neste caso era aquela mulher, assim como a mulher pensava de si mesma e que os apóstolos pensavam sobre aquela mulher. Mas ela disse: sim, Senhor, verdade, né? Ela não discordou do Senhor Jesus Cristo, mas ela aceitou na consciência dela de que ela é considerada como um animal imundo, como um cachorro. Mas ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quero chamar sua atenção aqui, né, irmão Yuli? Curar a filha dela não era pão, né? Era só como migalhas, né? Porque o Senhor Jesus Cristo podia fazer coisas muito, muito melhores ou maiores do que só expulsar um demônio. Então, se ele sarasse aquela filha, era como migalhas, né? Que caíam da mesa do seu dono, então seria para o cão. Então, mesmo que você, como se dissesse, mesmo que me considere como um cão, eu não estou atrás do pão, eu me contento com as migalhas, né? Você entende agora o que eu estou querendo dizer? É como se ela dissesse: eu só quero um pouquinho, só as migalhas que caem, porque os filhos, né, que são os israelitas, merecem ser alimentados primeiro. Eu não estou pedindo um pedaço de pão, eu só quero as migalhas. E o Senhor Jesus Cristo então respondeu: mulher, ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã pela migalha que caiu da mesa do dono. Que ninguém vai ter interesse senão os cães. Você pegou o ponto aí, irmão Yuli? Pelo que, mesmo que seja só uma migalha, um pedacinho, seria curar aquela filha, né? Esse é quão grande é o poder do Senhor Jesus Cristo. Coisa que ninguém na Grécia podia fazer. Coisa que ninguém das pessoas ao redor dela, né, podem fazer. Expulsar um demônio do ser da filha dela. Talvez ela tentou pedir ajuda a tantas pessoas, mas ouvindo o poder do Senhor Jesus Cristo, ainda que ela se considere indigna como um cão, ela tem a coragem de se aproximar do Senhor Jesus Cristo e se prostrar aos pés dele e adorá-lo, pedindo por migalhas, magnificando em seu coração que o Senhor Jesus Cristo podia fazer algo ainda que muito pequeno por ela, que era curar a sua filha. E por isso o Senhor Jesus Cristo apreciou a fé daquela mulher, porque ela olhava para o Senhor Jesus Cristo como um ser muito poderoso, né, que curaram a filha dela, que ninguém mais podia sarar, como uma migalha que ela estava pedindo e não um pedaço de pão. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: grande é a tua fé. Uma grande fé, né? Que não é esperada de um cão. Sim, irmão Eli. Agora eu quero esclarecer algo, irmão Yuli. Sim, por favor. Quero que você leia outra vez versículo 22. Em Mateus capítulo 15, versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos, rogavam-lhe dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Lembre-se, né, irmão Yuli, do versículo. Quando a mulher pediu ajuda, no primeiro momento, ele não lhe respondeu palavra, nenhuma palavra sequer. Mas quando os apóstolos chegaram-se a ele, disse: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. No versículo 24, o que ele disse? Respondeu-lhes ele: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Exato. A mulher não é um cão, mas uma ovelha perdida. Sério, irmão? Veja, quando a mulher pediu ajuda, ele não respondeu nada, né? Ele não respondeu palavra a ela. Não respondeu, ele não disse sim, mas ele também não rejeitou ela, né? Sim, ele ficou quieto, né? Mas quando os apóstolos disseram ao Senhor Jesus Cristo: expulsa ela daqui, despede-a, ele imediatamente respondeu aos apóstolos e disse: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele considerava aquela mulher não um cão, mas uma ovelha perdida. Animal também, mas um animal melhor. Você
Você entendeu esse ponto, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. E estou sem palavras no momento, porque é a primeira vez que você ouviu isso? Sim, irmão Eli. Porque está escrito na Bíblia, né, que ela não é israelita, ela é grega, cananeia, mas haviam ovelhas em Israel perdidas, né? Estão perdidas porque não estão em Israel. Você viu isso? Sim, irmão Eli. E por que eu tenho essa análise, irmão Yuli? Vamos considerar primeiro o poder do Senhor Jesus Cristo, né? Em 2:24 de João, 2:24 e 25, vamos ler. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque os conhecia a todos. Versículo 25. E não necessitava de que alguém lhe desse testemunho do homem, pois bem sabia o que havia no homem. Você acredita que o Senhor Jesus Cristo conhece todos os homens? Sim, irmão Eli. A mulher se aproximando dele, né? Ele conhece, ele sabe quem é aquela mulher. Ele sabe o que há no homem, então ele sabe o que há na mente dos apóstolos ao expulsarem aquela mulher. Os apóstolos estavam considerando aquela mulher como um cão em suas mentes, né? Ainda que não tenham dito isso ao Senhor Jesus Cristo. Então, para satisfazer o entendimento errado deles, quando o Senhor Jesus Cristo respondeu à mulher pela segunda vez, que a mulher falou com ele, ele disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Satisfazendo o pensamento, né? Replicando o pensamento dos apóstolos, né? Porque naquele momento ele sabia o que os apóstolos estavam pensando sobre aquela mulher, que a consideravam como um cão. Então, respondendo o pensamento deles. E a mulher também, talvez você não considere isso como outros pastores, mas a mulher também concordou com isso, de que ela é considerada também como um animal imundo, como um cão. Ela aceitou porque ela sabe que não é israelita. Mas o Senhor Jesus Cristo sabia que ela era uma das ovelhas perdidas da casa de Israel. É por isso que imediatamente ele respondeu aos apóstolos: por que eu vou despedi-la? Por que quer que eu a despeça? Não sabem que eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel? E essa era uma delas. Você entendeu o ponto, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Naquele incidente, o Senhor Jesus Cristo já estava mostrando aos apóstolos que não era mais sendo nascido como israelita ou tendo a nacionalidade de Israel ou por viver em Israel para ser considerado israelita, porque existem ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher era uma delas. O Senhor Jesus Cristo conhecia completamente aquela mulher, porque ele conhece todos os homens. E ele sabe que aquela mulher é uma ovelha perdida da casa de Israel. Entretanto, a mulher aceitou aquela declaração do Senhor de que não é adequado tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela humildemente aceitou ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Então, estes não são cachorrinhos, não são cães gulosos, não são pastores gulosos, né? Esses são cachorrinhos que não são gulosos, né? Eles esperam pelas migalhas. Eles não esperam pelo pão, mas pelas migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, a mulher não era um cão guloso. Ela não podia ser classificada como cão guloso. Ela não podia ser classificada como devoradora, como um lobo. Ela só estava pedindo uma pequena misericórdia do mestre. Ela rogou 2 vezes. Rogou. Ela não foi lá e pegou o pão da mão do dono. Por isso eu estou dizendo, né, vocês, né, que essa é uma verdade inédita, né? Que aquela mulher, na mente do Senhor Jesus Cristo, que conhece todos os homens, quando os apóstolos queriam expulsar aquela mulher, ele disse imediatamente a eles: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não me ensinem o que fazer. Eu conheço essa mulher. Como se dissesse isso, né? Não me digam o que fazer, de despedi-la. Essa é a exata razão pela qual eu fui enviado por Deus, para encontrar as ovelhas perdidas da casa de Israel e para reuni-las, né? Você vê, irmão Yuli? Esse é o mistério do Senhor Jesus Cristo, a missão dele, né? E a minha pergunta, irmão, ele é: o que fez dela uma ovelha perdida de Israel? O Senhor Jesus Cristo conhece todos os homens, né? Sim. Se aproximando dele, ele sabe de onde você vem. Talvez você se considere como um grego, né? Mas o Senhor Jesus Cristo a considerou não como grega, mas como israelita, que foram expulsos de Israel por causa de perseguições, de coisas erradas, dominação de outras nações, quando os israelitas estavam espalhados, né, em quase todas as partes do mundo, por causa de perseguições, começando do tempo do rei da Babilônia, rei Nabucodonosor, que fez com que os israelitas se espalhassem por todo o reino da Babilônia. Por isso haviam muitos deles que saíram de Israel, foram para muitos outros países ao redor, né, e muitos deles eram ovelhas de Deus, ovelhas perdidas da casa de Israel. E o Senhor Jesus Cristo sabe a história de todos os homens, todos, e não precisa que
que ninguém lhe dê testemunho, né? Diga o que fazer. Como a mulher se aproximou dele, né? E ele categoricamente disse aos apóstolos, como se dissesse: por que vocês estão me ensinando o que fazer? Expulsá-la? Esta é a exata razão. Fui enviado por causa das ovelhas perdidas da casa de Israel, ele disse. E estou feliz, né, irmão Yuli? Por quê? Porque existem israelitas nas Filipinas, né? Como, irmão? Eu creio que a maior parte dos membros da Igreja de Deus da nação são israelitas, apesar de serem filipinos. E sabe qual é a razão por trás disso? Vamos ler em Romanos 9:6. Talvez outros pastores não ensinem isso, né? Isso é uma verdade que está na Bíblia. No livro de Romanos, capítulo 9, versículo 6. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem todos os que são de Israel são israelitas. Vou dar a você um exemplo, irmão Yuli. Nem todos os filipinos estão nas Filipinas. Estão espalhados agora, né? Alguns deles são irlandeses, britânicos, outros brasileiros, outros filipinos agora, né? Porque foram espalhados, né, pelo mundo inteiro por causa da política dos filipinos de não dependerem mendicagem, né? Estão dispostos a viajar para lugares bem distantes, né? Imagine Guam, um dos lugares nos Estados Unidos que tem filipinos lá. Agora são norte-americanos, são considerados norte-americanos, mas nem todos os norte-americanos estão na América, assim como nem todos os filipinos estão nas Filipinas. Mas existem filipinos, né? E eu li as estatísticas que aqueles que trabalham no exterior, se eles parassem, eu não sei como a pesquisa foi feita, né? Mas se os filipinos parassem de trabalhar, a economia mundial pararia, né? E veja, nem todos que são de Israel são israelitas, e nem todos os israelitas são de Israel, né? Essa é a lógica aí. Agora vamos ler também no livro de Romanos 2:28, vamos ler. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem a circuncisão a que o é exteriormente na carne. Versículo 29. Mas é judeu aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, no espírito, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém. Isso foi explicado claramente pelo apóstolo Paulo aos romanos. Não é judeu o que é exteriormente, né? Porque, Moyuli, você pode parecer como um chinês, ou pode parecer como uma pessoa de pele escura, né? Um negro, algo assim. Que veja, eu tenho que explicar uma coisa. Nos Estados Unidos, eles odeiam que utilizem a palavra com N, né? Mas estou no Brasil. E no Brasil, é preferível ser chamado dessa forma, né? Negro. Então, como quer que seja, não espero não estar ofendendo ninguém. Negro ou negro, né? Não é uma coisa ruim, somente para os mormons, né? Que ser negro é algo ruim. Mas como a própria canção diz, eu confirmo de que pessoas negras são belas, não somente dentro, mas fora também. Dentro e fora a pele negra. Estamos com a intérprete em português e fiquei sabendo que eles me falaram para não dizer a palavra preto, não chamar preto, mas em partes do Brasil eles preferem ser chamados negros do que pretos, né? Já nos Estados Unidos é o contrário, né? Eles não gostam que use a palavra com N, eles preferem ser chamados preto. Por isso tem até aquele slogan do movimento Black Lives Matter, né? Que vidas negras importam. Vidas negras, não vidas pretas, em português. Então, em diferentes nações existem diferentes situações, e nesse podcast é direcionado para o planeta inteiro. É preciso entender isso, irmãos e irmãs. Agora, voltando ao assunto, porque não é judeu o que é exteriormente. Tem judeus que exteriormente podem parecer um filipino, pode parecer um alemão, ou qualquer que seja a nacionalidade, mas são judeus. E o Senhor Jesus Cristo sabe, conhece, né? Talvez sejam gregos, porque nasceram na Grécia, mas as raízes deles vêm de Israel. E um deles é aquela mulher que era grega, uma cirofenícia de origem, mas considerada pelo Senhor Jesus Cristo como a ovelha perdida da casa de Israel. Então ela era uma israelita. Você agora entende o meu ponto, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Então realmente não importa mais, no tempo do Senhor Jesus Cristo, se você nasceu ou vive em Israel, se tem cidadania de Israel. Então não importa mais, porque ele pode ver o seu coração. Por poder ver o coração, ele sabia que aquela mulher era uma ovelha perdida da casa de Israel. Ainda que ela pudesse parecer
como uma mulher grega, sírio-fenícia de origem, ainda que ela mesma estava aceitando que não era israelita, se considerando como cão, como um animal imundo, mas o Senhor Jesus Cristo sabia que ela era uma ovelha perdida da casa de Israel. E ele enfatizou isso aos apóstolos. E eu espero que os apóstolos tenham entendido isso, porque os apóstolos estavam pensando daquela forma e o Senhor Jesus Cristo sabia o que estava no pensamento deles. Por isso, ele imediatamente respondeu a eles: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ao falar com a mulher, que também sabe e sente em si mesma que ela é considerada como cão, como cães, mas ela não discordou. Ao invés disso, ela disse: sim, Senhor. Porque ele disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É verdade, Senhor. Sim, Senhor. Porém, os cães comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então, só como um cão, ela não estava pegando, tomando, mas somente estava implorando, né? Rogando por aquilo. E por isso o Senhor Jesus Cristo concedeu, né? Qual é o nome deste episódio? É um cão de grande fé, né? Um cão com grande fé. E sabe que o Senhor Jesus Cristo ama cães? Veja, vou mostrar a você como ele amava cães. Em 10:1 de João, em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Versículo 2. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Pegue essas declarações e use sua inteligência, né? Quando alguém entra pela porta, a luz do dia, né? Qualquer momento, alguém entrando pela porta tem a chave ou tem a autoridade legal para entrar pela porta, certo? Certo, irmã. Mas o que sobe por outra parte, talvez pela janela, pelo telhado, pela abertura do ar-condicionado, esse é ladrão e salteador. Está claro, irmão Yuli? Sim, está bem claro, irmão. Sem a permissão, sem poder, sem não ter autoridade para entrar. Mas eles entraram. Versículo 2. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, o verdadeiro pastor entra pela porta em que as ovelhas são mantidas, não entrando pelos fundos, onde ninguém consegue vê-lo, né? O verdadeiro pastor das ovelhas entra pela porta. E quem é esse pastor, irmão Yuli? Por favor, nos ilumine, irmão Eli. Esse pastor é o Senhor Jesus Cristo. No próprio capítulo, ele disse no versículo 11, em João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então ele é o bom pastor do rebanho de ovelhas em Israel, porque está dando a sua vida pelas ovelhas. Ele não está tirando as vidas das ovelhas para poder viver, mas ele está disposto a dar a vida pelas ovelhas para que elas vivam, né? Você entendeu a comparação, irmão Yuli? Sim, está muito claro. Um bom pastor vai dar a sua vida pelas suas ovelhas. Um mau pastor vai comer essas ovelhas, né? Você quer provar isso? É algo que você está rindo um pouco, né? Mas isso é verdade, né? Sério, irmão, isso tem base bíblica? Sim, eles comem a ovelha inteira, né? Eles consomem. Mas um bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Não come a ovelha. É como a canção, irmão Eli. Sim. Agora vamos provar isso. No livro de Ezequiel 34, versículo 2, diz: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Versículo 3. Vocês bebem o leite das ovelhas e usam a sua lã para fazer roupas, né? A lã das ovelhas, né? Eles usam para se vestir e comem a carne, a gordura, como diz em outra versão. Eles consomem, né? E matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Vê? É o contrário, né? Em vez de darem a sua vida pelas ovelhas, eles consomem as ovelhas e até mesmo usam a lã para a sua roupa. Por isso, no versículo 4, vamos continuar. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza.
Viu? Esses são falsos pastores, né? Eles são chamados em filipino Bantai Salak. Ao invés de protegerem as ovelhas, são eles que estão destruindo as ovelhas, comendo elas, né? Como os pastores, né? Que são cães gulosos. Esses pastores que nunca se podem fartar, eles vão se alimentar das ovelhas. Você viu isso, irmão Yuli? Consumir a ovelha e tomar a lã, em vez de alimentar as ovelhas, né? Como a função primária do pastor é alimentar, apacentar as ovelhas. E isso é na verdadeira igreja da Bíblia. Atos 20:28. Tu diz: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho de ovelhas, né, Yuli? Sim. Vamos continuar. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Então, verdadeiros pastores apacentam a igreja, mas os falsos pastores não apacentam as ovelhas. Eles se apacentam das ovelhas. Eles consomem, né, comem as ovelhas. Contrário, né? Agora, voltando ao Senhor Jesus Cristo, eu disse que ele é uma pessoa que ama cães, né? Agora, como você analisa isso, né? Veja, ele é o verdadeiro pastor, disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. Mas aqueles ladrões e salteadores que entram por outra parte, sabe o que eles estão fazendo? O que, irmão Eli? Eles não são verdadeiros pastores. Eles estão se disfarçando de pastores, mas estão fazendo algo errado. Vamos ler em 10:10 de João. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Você se lembra do ladrão, irmão Yuli? Vamos voltar ao versículo 1. Em João capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. E por que eles estão entrando no aprisco das ovelhas? Esse ladrão e salteador. Por quê? No versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. O Senhor Jesus Cristo é o bom pastor. Estes são pastores fingidos que entram no aprisco das ovelhas não para alimentá-las, apacentá-las, mas para roubar, matar e destruir as ovelhas. O Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida. Ele veio para matar esse ladrão, o salteador? Não. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas preste atenção a isso, irmão Yuli. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, para que não mais roubem, para que eles não mais furtem. Você percebeu isso, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Qual a intenção do Senhor Jesus Cristo vir a esta terra? Para proteger as ovelhas? E não somente as ovelhas. O que mais, irmão Eli? Até mesmo os ladrões, cuja intenção era matar as ovelhas, roubar as ovelhas e destruir as ovelhas. Mas ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso não está sendo explicado por quase todos os grupos religiosos. Essa é uma verdade inédita. Alguns grupos religiosos até dizem que o ladrão é Satanás. Não. Esse ladrão e salteador é o que o Senhor Jesus Cristo mencionou no versículo 1, né? Estes são pastores impostores falsos, né? Entrando no aprisco das ovelhas não pela porta do aprisco, mas subindo por outra parte. Esses são ladrões e salteadores. Eles não vêm para cuidar das ovelhas, mas para destruir, se alimentar das ovelhas, matá-las e roubá-las. O Senhor Jesus Cristo disse: eles vêm para o aprisco das ovelhas, né? Para roubar, para matar e destruir. Agora eu pergunto a você, quando o Senhor Jesus Cristo veio, a intenção dele é oposta, né? E você me disse, né? Que ele vem para proteger as ovelhas. Isso é verdade. Mas ele também vem para salvar os ladrões e salteadores, para que eles tenham vida e tenham em abundância, né? Porque eles são ladrões, porque eles não têm, né? Então, para que não roubem mais, o Senhor Jesus Cristo vai tornar a vida deles mais fáceis, né? Se forem seguir o Senhor Jesus Cristo. Então, estou dando a você uma dica, né, irmão Yuli, para entender isso. Sim, irmão Yuli, por favor. No Brasil, tem mais de 20 pastores que agora são membros da Igreja de Deus. Eu estava perguntando a um deles: por que não me ajuda, irmão, a espalhar o Evangelho? E ele disse: irmão Hélio, eu estou envergonhado, né? Um lá em São Paulo disse: por que não me ajuda a pregar? Você é brasileiro, você pode falar bem em português? Ele disse: eu não tenho mais cara para ficar diante dos meus companheiros brasileiros, porque eu tenho 6 filhos e eu alimentei todos eles com os dízimos que eu coletei
coletava dos membros de nossa igreja. Eu não quero mais pregar, eu só vou orar por você, te ajudar, te apoiar. Ele disse, eu não quero mais ser um pastor, porque eu não sou adequado que seja pastor. Muitos deles, nessa parte do mundo, de diferentes grupos religiosos e que agora são membros da igreja. Alguns estão me ajudando a pregar o evangelho. E o que eu quero dizer? O Senhor Jesus Cristo veio não somente para proteger as ovelhas, mas também aqueles que querem roubar as ovelhas e destruir as ovelhas, dando a eles vida e tenham abundância para que não roubem mais, para serem compassivos com as ovelhas. Você entendeu a ideia, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. E nisso eu digo, a glória seja a Deus por essa outra verdade inédita. E é isso que falei, né, na abertura, irmão Eli, que toda vez que temos essa oportunidade de ter este programa, nós não somente beliscamos, né, ou provamos um aperitivo nas palavras de Deus, mas realmente temos um banquete do tipo buffet livre, né, como quanto quiser, da sabedoria de Deus. Por isso, graças a Deus. E o que você disse é bíblico, né? O que quer que você diga e eu permito, né, é porque eu tenho uma base bíblica para isso. Essa sempre tem sido a nossa filosofia na igreja, irmão Eli. Vamos ler, se você quer provar isso, o livro de Judas, não o Iscariotes, o bom Judas. Nós sempre nos banqueteamos, nossas banquetes ou festas de amor. 1:12 de Judas diz: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Vê? Existe um mistério neste versículo da Bíblia, né, irmão Yuri? Estes são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, quando eles banqueteiam-se junto. Vocês sempre temos banquete das palavras de Deus. Quando estudamos as palavras de Deus, sempre temos um banquete, né? Ao estudarmos as palavras de Deus. Há tanto alimento do qual nós podemos nos beneficiar para nosso bem-estar e nossa saúde. Espiritualmente falando, toda vez que cristãos se unem para adorar a Deus. É como se tivesse um banquete que é chamado na Bíblia de festas de fraternidade ou banquete de amor. Mas tem aqueles na igreja que são rochas submersas, pedras escondidas em nossas festas de fraternidade. Eles são pastores também, sem qualquer recato ou temor, né? Que a si mesmos se apacentam. Então, eles são intrusos na igreja de Deus. Havia intrusos na igreja no primeiro século, né? Por isso que esse bom Judas, né? Que é o Judas Tadeu, estava dizendo que existem pastores entre nós na igreja, falsos pregadores, falsos obreiros, falsos pastores que são intrusos. Vamos ler primeiro para podermos entender essa parte em específica. Em Judas 1:4, vamos ler. Pois há certos homens que se infiltraram, os quais foram ordenados já há muito tempo para condenação, homens ímpios, mudando a graça de Deus em lascívia e negando nosso único Mestre e Senhor, Jesus Cristo. Então, Judas estava falando de homens que se infiltraram, são intrusos, irmão Yuli. No versículo 12, ele disse que são rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Então, eles não estão na igreja para morrer pelas ovelhas, mas para comer as ovelhas. E o apóstolo Paulo e Judas os apóstolos encontraram alguns destes na igreja no primeiro século. São nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, como diz a canção. Então existem pastores dentro da congregação nos cristãos do primeiro século que não eram verdadeiros pastores, mas ladrões, né? E o Senhor Jesus Cristo veio não somente para proteger as ovelhas destes ladrões, mas para tornar estes ladrões, dando a eles uma vida em abundância para que não roubem mais e nem destruam as ovelhas. E aconteceu em nosso tempo, quando pastores de diferentes grupos religiosos se tornam membros da Igreja de Deus. Sim, Moed. Esses antes eram cães gulosos, né? Sim, Moed. Houve muitas transformações, né? De ser mau pastor ou mau pregador, foram batizados em nossa organização e mudaram completamente de vida, né? Sim, definitivamente. Agora, eles amam as ovelhas. De fato,
estão me ajudando a cuidar do rebanho. E esta é a história de um cão que não é um cão guloso. Tem cães gulosos que não podem entender, que não podem ladrar, que estão deitados, sonham e gostam de dormir, mas graças a Deus que na Igreja de Deus, irmão Yuli, mesmo que sejam considerados cães lá fora, quando entraram na igreja, foram reformados de serem cães para serem ovelhas. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus, irmão Eli. Então, cães não são um mau simbolismo na Bíblia, afinal de contas. Só um cão em particular, que é o cão guloso, né? Pastores que não entendem. Mas tem um cão com grande fé na Bíblia. Nós devemos todos observar, né, este cão, né? Porque é um símbolo de humildade, um símbolo de aceitar que não somos nada, né? Que somos imundos, talvez, que não está buscando glória para si mesmo, mas está louvando a grande glória de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que eu sou um cão com dono, né? Mas eu quero as migalhas que caem da mesa do dono. Pode ser também um símbolo de perseverança e ter essa confiança, essa grande confiança na longanimidade de Deus, na misericórdia de Deus. Por isso, ser um cão não é totalmente mal na Bíblia. Só depende do cão que você quer ser. Sim, exatamente, muito correto. Porque a impressão anterior é que é muito errado, né? Muito incorreto. A falsa impressão de um cão. Mas existem realmente cães que são cães, segundo a natureza, que voltam ao seu vômito. Sim, Moelle. Mas se você é um cão reformado, que tem abundância, você não vai voltar para o seu vômito, mas está sempre protegido pelo seu dono. O seu dono não vai deixar que você volte ao seu vômito. E se você é um cão, né, irmão Yuli, debaixo dos meus cuidados, não vou permitir essas coisas imundas de voltar ao seu próprio vômito. Porque como um atalaia, um pastor, um pregador, você sabe o que fazer. Quer seja uma ovelha, um cão. Pelo poder de Deus, um cão pode ser uma ovelha. Pelo poder de Deus. Eu vou repetir. Um cão pode ser uma ovelha. E como descrito na Bíblia, irmão Eli, uma boa pessoa cuida, né? Olha pela vida dos seus animais. Então é só adequado dizer, você não vai deixar que eles passem fome, nem nada assim. Então só faz sentido. E isso resolve todas as coisas neste mistério de uma mulher grega, Ciro-fenícia, por de origem, mas uma ovelha perdida da casa de Israel, ainda que outras pessoas a considerem um cão, mas na realidade ela é uma ovelha perdida. E com isso, queremos ouvir os comentários que foram colocados nas caixas de mensagens para que os nossos ouvintes e buscadores da verdade expressem o que encontraram. Esse é do Faith Corpus. Segundo a Bíblia, Deus nos criou seres humanos do pó da terra. Não evoluímos dos primatas. A teoria do Jarvis Lavin de evolução é tola. De Valerie Remark Valadores, Napal. Antes, eu não conseguia aceitar a ideia de que humano é o maior nível de animal, mas segundo Eclesiastes 3:18, nós realmente somos animais, graças a Deus por outra verdade inédita. De Josh Abdul, antes da recente descoberta da biologia, a Bíblia já está cheia dessa informação, fervendo com essa informação que foi descoberto pela ciência e vemos na realidade. Hoje eu fiquei muito impressionado com esse tópico, nunca imaginei que seres humanos também são considerados animais, que não evoluíram de animais, mas que também fazem parte do reino animal. E é chocante e revelador essa verdade. Mesmo ciência não pode discordar dos fatos que vêm da palavra de Deus. Existem cientistas que dizem que evoluímos dos primatas, mas não podemos negar o fato de que seres humanos somente temos 46 cromossomos e realmente é uma diferença. Os seres humanos podem ser considerados animais pela Bíblia, né? Porque só aprendemos pela verdade que está nas Escrituras. A sessão de hoje é um estudo de biologia e Bíblia. Ron disse, agora é claro para mim que quando diz que os seres humanos são animais, é porque pertencemos ao mesmo reino animal, mas nós temos um nível maior como animais. De Rina diz, também são considerados animais, o entendimento dado por Deus aos seres humanos é diferente. De Edmond Siabot Rissola disse, evolução dos primatas até o homem é corrompido pela ciência. A quantidade de cromossomos dos
homens e dos primatas é diferente. A tolice crer nisso e a teoria de Charles Darwin é pura mentira. Outro disse que o ser humano está acima dos animais. Está muito claro o que foi explicado pelo irmão L através dos versículos bíblicos. Não é ensinado por outros grupos religiosos, mas somente no podcast da Verdade Inédita, graças a Deus. E Morning Pope, Karawan. Esse tópico nos fez entender que existem pessoas que tratam ou consideram seus animais, amam seus animais mais do que outros seres humanos. Eles preparam um abrigo, uma casinha para eles, comida, mas nunca percebem que devem gastar suas riquezas nas pessoas pobres mais do que em seus animais de estimação. Deus nos diz para amar os nossos inimigos, absolutamente amando a todos, porque temos amor também pelos nossos inimigos. Eu entendi que é injustiça amar os animais mais do que as pessoas, mas não significa que somos permitidos a sermos cruéis com os animais. Eclesiastes 12:10. Graças a Deus por esse entendimento. Esse episódio nos ensina que devemos dar o cuidado que os animais merecem, mas não amor. Amor é algo que damos às pessoas, não aos animais. Além disso, como o irmão explicou, não existe tal versículo na Bíblia que diz: ame seus animais. Graças a Deus por essa sabedoria. De Iman Mercado, amor é para Deus, primeiramente para Deus, não para animais, que devemos nos importar com os animais, mas não exagerar. Para alguém como eu, que estudou anatomia humana e outros ramos da ciência, essa é realmente uma verdade inédita e sou grato que isso foi revelado. Na verdade, aprendi muito do irmão L, mais com o irmão L do que nos anos que passei aqui nos meus anos na universidade. De Jane Vargas Arengue disse: esse episódio é tão incrível. Um dos meus professores da faculdade insistia que a ciência e a Bíblia se contradizem, mas o irmão L claramente explica como a Bíblia e a ciência não se contradizem, mas na verdade a ciência atesta, na verdade está escrita na Bíblia. Eu vi líderes religiosos que diz: não dê o dinheiro a mim, mas aos necessitados, e esse é o irmão L Soriano. O outro disse: sim, pastores são mais nocivos do que animais domésticos. Eu senti que aquela mulher canaã realmente estava rogando por misericórdia, como o cachorrinho que está esperando aos pés do seu dono pelas migalhas. Ela não era uma gentia, mas uma ovelha perdida da casa de Israel. Migalhas de pão era para a filha daquela mulher de grande fé, que para os apóstolos era um cão imundo, um cachorro, mas que para o Senhor Jesus Cristo era uma ovelha perdida da casa de Israel, graças a Deus. O que está escrito na Bíblia: Deus conhece todos os homens pelo interior, porque Ele pode ver o coração das pessoas, até a sua origem, ainda que seja israelita ou judeu, assim como uma mulher que implorou ou rogou a Jesus. John Viegas disse: agora sei que o destino de um cão, né? Espero que eu me torne uma ovelha. Os verdadeiros pastores mantêm em segurança suas ovelhas e alimentam, mas os falsos pastores, segundo a Bíblia, não os mantêm em segurança, mas eles os comem e roubam deles. O Senhor Jesus Cristo também quer salvar falsos pastores. De Lúcia Alarcon, o Senhor Jesus Cristo ama cães, como alguém que ama cães. Que gosta muito de cachorros, isso me agrada muito, os nossos companheiros. Todos pensamos que essa mulher era um cachorro não digna do pão, mas o Senhor Jesus Cristo disse que veio para as ovelhas perdidas, buscando pelas ovelhas perdidas, não somente os israelitas na carne, mas no coração. Graças a Deus. Esses são somente alguns dos comentários e sentimentos de nossos ouvintes na caixa de mensagens. E agora está muito evidente, todos aprendemos verdades inéditas de Deus celestial. Graças a Deus, glórias sejam a Deus por isso. Irmão Yuli, é a palavra de Deus que ilumina a mente e os corações dos homens. Não somos nós. Somente somos humildes instrumentos para ler os versículos na Bíblia. Todo louvor seja a Deus para sempre. Agora, irmão Eli, as suas palavras finais. Eu sou grato a Deus muitíssimo que nos revela a sua sabedoria da Bíblia. E grato também a todos vocês, irmãos e irmãs, que estiveram conosco desde a primeira temporada até agora. Que Deus continuamente ilumine nossas mentes e corações com a verdade que até agora são verdades inéditas na Bíblia. Que Deus abençoe vocês. E nós gostaríamos de usar essa oportunidade mais uma vez para saudar nosso amado irmão Daniel Razon, o vice-servo-geral dos membros da Igreja de Deus Internacional, por celebrar o seu 37º
aniversário espiritual. Nós, do time da Verdade Ned, esperamos que você possa ter mais anos para servir a Deus e a humanidade, como tem feito pelos membros da Igreja de Deus Internacional, sempre, e aos nossos semelhantes. E queremos agradecer a Deus por cada oportunidade de servir a cada um de vocês também, nossos buscadores da verdade fiéis. Nós acordamos todos os dias com a esperança de sermos usados pelo Todo-Poderoso por uma causa nobre como este programa, para obtermos a misericórdia e o amor de Deus, ainda que não sejamos merecedores. Porque até mesmo cães comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Eu costumava me perguntar qual é o significado da vida, enquanto olhava para o horizonte e perdido no esplendor do universo e sentindo vazio. Mas 23 anos depois, as pessoas do mundo todo estão cantando a música tema da Verdade Inédita e como tocou nas suas almas e corações. Por favor, irmãos e irmãs, nunca, jamais subestimem a longanimidade de Deus. Eu sou uma prova verdadeira de como Deus pode amar um cão. Esse é o seu humilde servo, apresentador irmão Yuli Villavin, e esse é o seu humilde pessoa recursos dizendo: se juntem a nós mais uma vez no próximo episódio de Verdades Nunca Ouvidas Antes, na Verdade Inédita, porque você merece a verdade.